7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 43? 43, exatamente. Foi mal, tava muito bem. E, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre as crenças da nossa mente. Mas antes da gente começar falando sobre esse assunto maravilhoso, super importante a gente saber sobre, né? A gente vai pedir aquele esqueminha pra você. Drop teu like. $1 milhão. $1 milhão pra nós comprar a nossa casa de $1 milhão. Vai sair do papel esse projeto. E segue a gente no Instagram, @papo.estelar. Estamos no Tico e Teco também, então mais ou menos, que eu não tô postando muito lá ainda também. Tá devagar. Sem tempo, né, irmão? E segue o nosso ETzinho Degox. Tá aí, tá ligado? E o que mais quero? Tô esquecendo alguma coisa? Mais $1 milhão. Vai, é 2 milhões? 2. 2 milhões? 2. Não, vamos, senão parece que a gente é meio afobado, assim. Um só tá bom, por enquanto. Um passo de cada vez. Por enquanto, exatamente. Um milho de cada vez. Exato. Mas você vai começar, então, falando... Vamos pro episódio, então. Os recados foram dados, né? Tô aguardando aqui os likes e as inscrições. Na então, minha vamos mesa. Na minha mesa. E bora pro assunto, então? Bora. Então, vou falar aqui um pouquinho, né, sobre as crenças da nossa mente, né? Fale. E pra gente poder começar a explicar sobre esse assunto, a gente tem que falar que é provavelmente um dos maiores segredos da nossa mente, isso, né? Que são as chamadas crenças limitantes. E crenças limitantes são pensamentos impositivos, né? Criados geralmente no período da nossa infância e desenvolvidos ao longo da nossa vida. E elas acabam se tornando, assim, as nossas próprias verdades, né? E com o tempo elas vão desenhar de alguma maneira a nossa personalidade. E uma crença está relacionada a uma ideia, né? Na qual a gente acredita realmente nela, assim. E isso pode surgir dentro de uma família, né? Ser algo ensinado, estudado ou simplesmente praticado por cada um de nós de alguma maneira. É uma parada que é inconsciente, talvez subconsciente e inerente a nós. Sim. Não tem como a gente falar, não, eu não preciso de... Às vezes a pessoa fala, eu não preciso de um psicólogo, eu não preciso de um terapeuta. É uma criança que ela tem referente aqui. Veja só. Veja bem, eu acho que você precisa e eu posso provar. Calma. Calma né? lá. Né? Mas ao falar de crenças limitantes, então, né, a gente tá citando aqueles pensamentos que são enraizados, assim, né? E se referem a nós mesmos, tanto a nós mesmos, né, quanto as coisas ao nosso redor e ao redor do mundo também, tipo, muito influencia, assim, sabe? Um exemplo disso é quando, por exemplo, a gente não se vê digno de receber amor e carinho, de afeto. Isso é tipo de 100% uma crença. É uma crença que a gente acredita nela por algum motivo e nós mesmos fizemos com que a gente acreditasse naquilo. Claro, porque a gente não entende o processo de como chegou, como foi processado, como aquilo aconteceu. Tipo, só aquilo nasceu. A gente vai falar sobre isso. Então, bora lá, né? Esse pode ser um pensamento criado lá atrás, né? Quando a gente era criança, como a gente comentou, com uma relação familiar mais abalada, mais distante, né? Uma família mais desestruturada. E ao passar do tempo, né? A gente começa a reproduzir essa sensação. Então, afastando pessoas, né? E sentimentos de nós mesmos. E aí a gente cria, então, uma personalidade, às vezes, meio fria, né? E desprovida de afeto, por a gente ter essa crença limitante e a gente torna ela, assim, como uma grande verdade dentro da gente, né? Da nossa realidade mesmo. Não, calma aí. Então, você tá me dizendo, se eu, com todas as minhas forças, ficar acreditando que a TV Globinho não foi destruída, significa que amanhã a Patrícia Poeta vai estar demitida? Patrícia
Ué. É porque o encontro agora é com ela, né? Pior, né? Vai, eu ando tão por fora dessas Não, coisas televisivas Eu, aí eu andei que... passando nos meus feeds que são 30% programação, 60% meme e 10% coisa completamente maluca. Aleatória, aham. Eu recebo muitas fofocas por algum motivo de atores e Por mais que atrizes. quando chega a fofoca ali, você passe rapidinho, por algum motivo começa a aparecer mais, né? Sempre que tem Incrível. esse tipo de coisa, a gente tenta passar mais rápido ali, mas não músicas adianta. anos Música 80. anos 90. Você para um segundo aham. pra ver o vídeo, o algoritmo depois de 10 minutos tá lá. É só aquilo Você que gosta tu de larga. Tião e Sebastião, Tião e Sebastião. né? Mas é basicamente isso. Não, assim, a gente tá brincando. Você não consegue alterar algo. Ainda não conseguimos alterar né? a fábrica do presente, né? Aham, que fique bem claro ainda, né? É. Mas nenhum universo mais feliz que o nosso. A Mas TV feliz. Globinho existe. Aham. Ah, parei. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cérebro e a mente. Né? Conta pra nós. Muitas pessoas não sabem, mas existe realmente muita confusão nisso. Até mesmo no meio acadêmico, né? E na área de saúde, obviamente, né? Sobre essas diferenças entre o cérebro e a mente. Porque, assim, muitas vezes o cérebro é tratado como mente e a mente como cérebro. E eles não são a mesma coisa. A consciência, então, eu não vou nem entrar em detalhes da consciência, porque é uma coisa completamente à parte, né? A consciência, o que nos faz consciente, precisa de um como se fosse um ânima, algo que a gente nem consegue explicar, né? Mas, é o divino agindo. Então, vamos lá, vamos pensar assim, para explicar para vocês. O nosso cérebro, ele cria assim ele seria como se fosse um hardware, né, de um computador, como se fosse tipo um disco rígido. Então, basicamente, os computadores da mesma marca são iguais, mas as programações e os softwares, eles podem ser diferentes. Então, depende do que foi instalado e o que foi desinstalado durante a sua vida, né, que foi instalado no cérebro, né. Por exemplo, pode ser que um computador, que seria o cérebro de uma pessoa, tem um antivírus instalado e outra não. Então, tá mais suscetível a ter pensamentos negativos, né? Não só isso, né? Pode ser que um rode mais rápido a internet, outro mais devagar. São comparativos com tecnologia, obviamente, né? Mas só para vocês mais ou menos entenderem um pouquinho. E geralmente o cérebro é igual, porque ele varia de 1,3 kg a 1,5 kg. Então, existe um pouco de diferença em tamanho, mas obviamente seria basicamente o mesmo computador. A diferença é os programas que estão instalados, dele, estão na sua mente. E o cérebro é responsável por instalar. Que complexo. Então, assim, né? Se a gente tem o cérebro igual, isso torna a gente igual ou nos diferencia, né? Essa é a pergunta, porque todo mundo tem um cérebro, digamos que todo mundo tem um cérebro 100% igual, não é igual. Vai ser diferente em muitos aspectos. Exatamente. E assim, primeiramente, a nossa mente é onde estão as coisas, essas programações, esses códigos, essas coisas e tudo mais. E as suas crenças são como se fossem experiências pessoais e subjetivas que você viveu, que o teu cérebro fez com que a tua mente absorvesse dessa forma, né? Então, os seus medos, os teus hábitos, né? Dentre outras coisas, né? Tudo fica armazenado ali. E a mente sempre vai passar essa informação pra gente, pro nosso cérebro, praticamente de volta, com uma afirmação que o cérebro recebeu. Então, o teu cérebro pensou algo, ele recebeu, passou pra tua mente, e quando você se dispôs a pensar sobre algo novamente, o teu cérebro te barrou, entendeu? Ele tem uma entrada, mas ele não tem a saída. Cara, que mecanismo, né? Que insano a gente pensar assim, né? Bom, então assim, gente, basicamente o cérebro é uma estrutura física, o cérebro não é a mente, o cérebro precisa da mente, ele precisa dessas programações, e ele obviamente precisa dessas crenças, só que não precisam ser negativas, obviamente. Sim. Porém, isso é baseado nas nossas experiências. Só que assim, às vezes foge do nosso controle as experiências boas e as experiências ruins. Sim. E a gente acaba vivendo uma infância com muitas experiências ruins. Porém,
se você parar pra pensar em todo o assunto, falar, nossa, mas agora eu tô com isso na cabeça e uma pessoa que teve uma infância mais tranquila não vai ter isso. Mais ou menos, porque a boa notícia é que a nossa mente, ela pode ser reprogramável. Então você pode superar, que não é uma coisa que está no teu computador e você não tem mais acesso a desinstalar aquela coisa ruim, entendeu? Sempre então, assim, vai ter essa opção de você... existe também uma técnica que eles chamam de programação neurolinguística. Sim, PNL. Onde você consegue alterar os hábitos, né, de crenças e significar as coisas assim pra você, né? Vou dar um exemplo. Você tem medo de palhaço. Aí você reprograma tua mente, né? E você já não tem mais medo de palhaço. Aí quando você vê um palhaço, você não vai ter medo. Você vai chegar e você vai dar um bifão no palhaço. Ih, palhaço. Oh. Mas brincando, assim, querendo ou não, é meio que verdade. Eu falo, cara, de um jeito meio idiota, assim, cômico, não idiota. Ah, tá, perdão. Falou palavrão. Mas é assim. Basicamente assim que funciona. Tipo, você vai perder o medo de lidar com algumas coisas, né? E isso, tipo, só vai trazer benefícios, assim. Porque por isso que também tá muito na moda esse negócio do PNL e tal. Tipo, essa parada dos coaches, assim. Porque realmente, cara, ajudam a pessoa a tirar aquelas coisas de dentro, assim. É porque às vezes a gente não consegue se olhar de uma forma onde um terceiro vai olhar e ele consegue enxergar um panorama maior e pensar em outras pessoas ou coisas que aconteceram durante a tua vida e você não pensa porque talvez na tua visão você tenha sido uma vítima, mas na realidade tanto você quanto a pessoa que te causou isso foram vítimas. Então você às vezes fica naquela, não, mas eu não posso perdoar. Não, mas eu não posso aquilo. E daí você cria aquela crença onde você... E você vai fortalecendo essa crença, né? Com o passar do tempo, né? Então, se você não souber lidar com isso, não for atrás, não... Tipo, de novo a parada da terapia, você não correr atrás disso... Sim. Cara, você vai se enfiar num buraco, assim, né? É o que acontece bastante. A gente sempre indica, assim, tipo... Apesar de tudo, se você tiver a pretensão de ir em frente e tirar essas crenças que você tem, que te atrapalham na tua vida, que você reconhecer é interessante, né? Você pode utilizar de ajudas de profissionais. A gente não tá falando que você vai chegar e não, isso aqui, não vou mais, isso e aquilo. Não, sempre procure ajuda, óbvio. Sempre vai ter um terapeuta qualificado pra a gente não ajudar, tá falando assim. pra você ir lá, abrir teu CMD, instalar e desinstalar as coisas. Não é isso. Não. Mas procure ajuda, né? Um técnico de informática. Mas eu vou contar agora a história de Roger Bannister pra vocês. Bannister. E a nossa mente é extremamente poderosa, né? Isso a gente não pode duvidar. Mas quais são os limites dela? Existem limites? Tem algum parâmetro, assim, de limite? Não? 200% every day. Vamos pensar no seguinte caso, né? Antes de abril, né, de 1954, havia uma enorme crença, né, das pessoas de que ninguém era capaz de correr 1 milha em menos de 4 minutos. Inclusive, as pessoas, né, já tentavam realizar essa façanha há muito tempo, né, e tal. Mas elas sempre fracassavam. Então isso só reforçava, né, essa crença de que era algo humanamente impossível de ser feito. E as pessoas chamavam essa crença de barreira dos 4 minutos. Aí, no dia 6 de maio, lá em Oxford, um rapaz chamado Roger Bannister apareceu e correu 1 milha em 3 minutos e 59,4 segundos. Rapaz, ele quebrou, né, essa barreira dos 4 minutos. Surpreendentemente, né, ele conseguiu quebrar, né, essa barreira, mesmo não sendo um atleta profissional e fazendo o mínimo de treinamento. Mas, apesar disso, né, uma das coisas que fez sobressair foi o fato de que a parte do seu treinamento, né, foi a visualização constante do objetivo. Pois isso fazia o atleta criar um senso de certeza, né, tanto na sua mente quanto no seu corpo. Então, esse Roger Bannister, né, ele bateu nessa tecla todos os dias. Só que agora vem uma coisa, tipo, bem interessante, assim, dessa história. Daquela época pra cá, essa tal barreira, né, dos 4 minutos, ela já foi superada por mais de 1.400 atletas, incluindo alguns que ainda cursavam ensino médio. E pra você ter ideia, né, o recorde estabelecido por Roger Bannister
só durou 46 dias, né? Porque logo em seguida foi quebrado por outro corredor chamado John Legend, né? Lá na Finlândia. Mas aí o que aconteceu? Porque algo era tido como impossível, né? Há pouco tempo atrás e passou a se tornar possível e corriqueiro. Eu acho que é a cabecinha, né? Exatamente, o que você coloca na tua cabeça como possível. Claro, porque imagina, você chega lá, se você chega, isso aí se você falar com qualquer atleta, principalmente atletas, né, quando a gente fala de superação, né, quando você fala com um atleta, é muito claro, assim, ele te deixa bem preto no branco, assim, se você chegar com a mentalidade derrotada ou com uma crença que você vai perder ou que você não tá no seu melhor e você já perdeu antes de você entrar na competição. Exatamente, eles falam que você já perdeu antes. Pode ter certeza que em primeiro você não vai chegar. Porque você se deixa levar por essas coisas, essas crenças que você mesmo colocou. Na realidade, você se deixa levar, e é tão louco porque é uma coisa meio sistemática, porque é uma coisa que tá no teu cérebro, que foi pra tua mente, que impossibilita o teu físico. Pra você ver, tipo, a quantas complexidade camadas, da coisa. né? É muito legal, né? Tipo, você começar a estudar, assim, sobre a mente, porque Sim. você consegue ir entendendo, né? Essas coisas. Mas o que aconteceu, né, foi que nesse momento que o Roger ultrapassou, né, aquela barreira, o mundo inteiro viu, né, com seus próprios olhos que era possível. Então, logo as pessoas passaram a entender, né, que aquela crença interior, ela não passava disso, uma crença. Literalmente era só alguma coisa que as pessoas não acreditavam que fosse possível. E era a mente, né, que produziu aquela afirmação, não o corpo. Por exemplo, né? E uma coisa que o atleta disse na época era que quanto mais ele afirmava pra si mesmo que era possível, o subconsciente dele uma hora teve que concordar com aquilo e passar a impulsionar o corpo, né, dele a transformar aquela visão em realidade. Insanidade, né? Por isso que toda noite, antes de eu dormir, eu ponho a cabecinha assim no travesseiro e penso, ai, amanhã o pai vai estar trincado. O pai vai estar monstrão. Mesmo sem malhar um dia. Mas você sabe que isso daqui procede? Claro que você tem que colocar um mínimo de esforço, claro. E tal, mas... Você não lembra de uma vez que a gente falou de pessoas que era sobre a cura da mente, especificamente sobre a cura, né? A gente falou de um estudo que foi feito onde as pessoas que praticavam o esporte e pensavam sobre o esporte a ponto de sonhar e exercer aquilo enquanto estavam dormindo na sua mente, eles tinham um desempenho melhor comparado a quem não fazia esse tipo de treinamento mental antes de dormir. Então significa que, sim, querendo ou não, isso deixou as pessoas mais rápidas. Inclusive, até tem estudos que mostram em questão da tonificação. É aquela coisa de você colocar a intenção na coisa. Sim. Quando você está se alongando, você imagina as tuas fibras se esticar, você está passando aquela informação pro teu corpo. Sim. Agora, se você fizer pensando, isso aqui não vai adiantar em nada, é uma crença limitante, e o teu corpo, por algum motivo que a ciência, psicocoisias não consegue identificar. Um professor meu da faculdade de fisiologia e outras matérias que ele dava também, ele falou que a questão da intenção, tipo, a gente que trabalha com terapias, assim, e tal, Você acha que é 50 ou mais? 50%? É pelo menos. Pelo menos 50. É 50%, assim, é meio caminho andado, realmente. Porque quando você não tem aquela intenção, você, tipo, você sabe o que você tá fazendo ali, mas tá ali, divagando, assim, sabe, a coisa. Quando você intenciona, tipo, é tão claro, assim, parece palpável, assim, a diferença, sabe? Será que a tua mente consegue ter uma compreensão maior do que você tá fazendo e inconscientemente alocando algumas coisas que aquela área necessitaria para exercer aquilo? Com certeza, nossa, Porque eu pensei nisso agora, muito. porque pra mim faz sentido, Sim. assim. Por exemplo... Não é uma coisa que eu falei que eu pensei agora, porque pra mim é lógico. Você vai jogar futebol pensando em emagrecer, você vai emagrecer. Você vai jogar futebol pensando em tomar uma cerveja, você provavelmente vai emagrecer menos do que se você... Sim, Entendeu? Tipo, vai muito do que você vai levar ali daquela experiência, sabe? A lei da atração, né, funciona em cima desses princípios, assim, também. Essa questão da visualização, da intenção. Tipo, claro que não é do dia pra noite, mas você vai construindo, assim, sabe? Todos os... Muito interessante. Falando nisso, agora eu vou falar um pouquinho sobre
o poder da mente na questão da cura. A gente teve um programa só pra isso, a gente até contou esse caso aqui, mas como é um dos primeiros que a gente fez, eu vou trazer essa sessão aqui que eu acho muito interessante para as pessoas entender essa coisa da visualização da intenção. Tá? Esse Vamos caso lá. é insano mesmo. O nome do cara é o Dr. Joe Dispenza, um pesquisador americano de renome. E, em um certo dia, ele andava de bicicleta quando um caminhão bateu na parte de trás de sua bicicleta enquanto ele estava pedalando pela rodovia. Joe foi parar no hospital com muitas fraturas e com boa parte da lombar desalinhada de uma maneira extrema. Os médicos sugeriram que ele teria que fazer uma operação para ter alguma chance de voltar a andar com algum tipo de apoio ou ajuda. Pois bem, Joe saiu do hospital, basicamente, se não me engano, foram 2 semanas depois da internação, né? Porque ele decidiu, lá você tem aquela opção de, não quero ser tratado, quero, né? Vou me dar alta. Vou me dar alta, se deu alta, né? Então ele fez o seguinte, depois que ele saiu do hospital, ele começou um processo, desenvolveu, no caso, né, um processo de cura onde ele sentava no sofá e imaginava todas as partes da coluna, por meio de raio-x, que ele tinha imagens, né, todas aquelas partes que foram afetadas, né, ele imaginava, e ele realizava como se fosse uma meditação focada, imaginando todas essas vértebras que foram quebradas, né, ali na coluna dele, e depois ele imaginava elas saindo de sua coluna, sendo restauradas uma por uma e depois encaixando ela de volta no local onde ela pertencia. Bom, é interessante mencionar também, porque eu acho que também existe ligação com isso, né? Ele pediu ajuda de forças superiores, como se ele apenas mostrasse o caminho para algum ser, talvez, ajudar ele no que ele precisava. Ele relata que no começo ele levava 2 horas para conseguir fazer todo esse processo. Né? Sem se distrair, se perder em pensamento. Porque no começo é difícil, realmente, óbvio, né? É um novo hábito, né? Claro, com certeza, né? Mas após alguns dias ele conseguia realizar esse processo em 20 minutos. E Joe fazia isso 3 vezes ao dia, e 2 meses depois, adivinha quem estava caminhando de boaça? Ele mesmo. Joe Mama. Joe Mama. Joe. Ele mesmo, Joezito do forró. Que legal, né? Tipo... Tava novo em folha, cara. E, tipo assim, o cara ficou tão impactado por isso que hoje em dia ele dedica a vida dele a falar sobre isso e ensinar essa história. Talvez tenha sido até uma promessa que ele tenha feito e algum espírito de luz ou algo do gênero coisa assim. Tivesse vindo ajudar ele. Sim. Ou talvez foi realmente ele somente com o poder da mente dele. Mas, não sei, né? Uma coisa importante falar é que a quantidade de estresse também influencia nessa questão da cura, né? Quanto mais estresse, mais lenta é a cura. A gente tá falando de cura especificamente, né? Fora que quando somos crianças, a gente não tem também mais um agravante, que a gente não tem essas crenças limitantes ainda. Então, por isso que quando a gente se regenera mais rápido também quando é criança, né? Tipo, a gente cai num asfalto quente, dá 499 graus com o rosto, cola no asfalto. Vai fazer uma casquinha no outro dia tá casquinha, arranca e tá de boa. Agora, meu irmão, inventa dormir 2 centímetros pro lado na tua cama durante o teu sono padrão. Gente, esses dias eu dormi com 2 travesseiros, tipo, fiquei meio ruim, passei o resto do dia andando meio que igual cadeirudo, assim, sabe? É que eu dormi tudo torto, passou com coçando 2... a canelinha, assim, aquela coceirinha. Lembra do... Cara, a gente tá velho, cadeirudo não. Eu tô falando, né? Mas vamos lá. Vou contar agora pra vocês sobre os testes científicos sobre esse assunto. Porque tem também, tá? A gente não fala só da fonte Arial, entendeu? Olha aqui. A gente se baseia em ciência também. Sim. A equipe liderada por David Scott... Mentira, tudo inventado, esse nome eu inventei. Não, imagina. Não conta pra eles, fake news. Não, brincadeira, gente, brincadeira. David Scott, né, da Universidade de Wisconsin, observou por meio de imagens de ressonância magnética a ativação de uma região conhecida como núcleo
accumbente. E ela faz parte, né, do sistema da recompensa do cérebro. Sabe quando você fica feliz, assim, porque ganhou uma grana e tal, comeu aquele chocolatinho gostoso, ou conseguiu conquistar aquela gatinha, aquele gatinho? Então, Ele gosta. Ele gosta. Ui. Ui. Blá. Blá. Cavalo. Chega. Não, pelo amor de Deus, eu não quero voltar com essa mania. Nossa, Não, eu a fiquei gente uma já tinha semana. saído Nossa. dessa. Não dá. Eu fiquei uma semana com essa porcaria na cabeça. Segue. Mas enfim, é essa área aí da recompensa, entendeu? Ela reage diante de alguns tipos de prazeres, né, que a gente sente. E eles simularam, né, o teste de um novo medicamento. Os cientistas, né, ofereceram aos voluntários somente pílulas de farinha. E aí, em seguida, né, pediram que os participantes avaliassem quão grande era a expectativa deles sobre esses efeitos, né, desse remédio. E assim como o alívio da dor sentido após a ingestão da suposta droga inovadora. Uau. E os núcleos accumbentes dos mais confiantes foram os que mais se ativaram. E esses pacientes, né, foram os que relataram menos dor após a ingestão do comprimido. Então, se a gente ligar, né, esses pontinhos, a gente chega à conclusão de que não adianta fazer um processo de, sei lá, qualquer coisa através da mente e, tipo, às vezes você não acreditar tanto, assim, sabe? Porque a crença, a intenção, ela vai ter uma grande influência em como o nosso cérebro vai tratar daquilo. Então, quanto mais você acredita, mais aquilo vai funcionar. E a gente pode mentir pros outros, mas pra nós mesmos é um pouco mais difícil, assim, nosso entendeu? cérebro sabe. Nosso cérebro sabe, exatamente. Não tem como. Não poder mentir pra si mesmo é muito triste. Cara, No fundo, você sabe. pode enganar todo mundo, mas tipo, e você? E dentro de você, como é que fica a tua cabecinha quando você dorme, quando você Brasil. Brasil, é melhor. Azar. Não, mas assim, agora a gente falou sobre a parte pura, de crença, de como funciona, o que é cérebro, o que é mente. Mas então, como que a gente se reprograma? Eu vou contar. Bom, falamos que o cérebro e a mente não são a mesma coisa, mas que um é meio que interligado ao outro, né? Então, vamos instalar uma nova configuração sem utilizar o cérebro físico? Não, nós não vamos. Então, nós temos que utilizar o nosso cérebro para isso. Da mesma maneira que a gente colocou a crença lá, a gente tem que tirar. Desinstalar no manual, né? Então, assim... tem que fazer a burla. Tem que fazer a burla. Não vou nem entrar nesse assunto, tá? Uma outra hora a gente conta isso aí pra vocês. Uma outra hora a gente conta. Bom, o cérebro, mesmo que inconsciente, ele precisa acreditar nessas informações. E liga no exemplo. A pessoa se sente por algum motivo burra. Por algum motivo fulano de tal não se acha inteligente. Pois bem, eu vou te passar 5 informações bem curtinhas sobre o nosso cérebro e ao saber dessas informações, o seu cérebro vai tentar começar a validar essas informações, fazendo com que as crenças da mente sejam alteradas aos poucos. Então, assim, a gente usou um exemplo de uma pessoa que se sente inferior no coeficiente intelectual. Assim. Ok, então, vamos começar a falar sobre o assunto. Eu conto um, você conta outro. Tá bom. Tá? Aquela crença de que usamos 10% do nosso cérebro. Cara, ao contrário dessa crença popular, a gente usa bem mais do que 10% do nosso cérebro ao longo do dia. Acontece é que não precisamos usar todas as áreas ao mesmo tempo. Por isso não utilizamos tanto ao mesmo tempo, senão a gente estaria sobrecarregando demais o nosso cérebro. Desnecessariamente. Então, por que eu estou fazendo um exercício, o meu cérebro está completamente focado em meu corpo não colapsar e eu estar ali fazendo exercício? Por que eu vou começar a fazer cálculos matemáticos complexos? Não dá, não tem oxigenação, não funciona, entendeu? Então, assim... A pessoa, mas e se a gente usar 100% do nosso cérebro? É que nem aquele filme, cara. Se você usar 100% do teu cérebro, você vai virar um pendrive, cara. É isso que tu quer. Você já viu a Lucy no final do filme? Ela vira um pendrive, Você quer virar um pendrive? Quer virar então um pendrive? Vai usa lá 100%, Ó, campeão. Usa lá. Eu já vi gente fumar pendrive, mas virar pendrive não. Fumar pendrive tá na moda, tio Dani. Você que não sabe. Dá meu pendrive. Me vê um de 1 giga. Dá um de 1 tera, que é pra vida inteira. Esse de 1 penta aqui, maninho. esse é do bom, é de 1 Esse é penta. só no mercado negro que você consegue esse do penta.
Mas vamos lá, Ai, meu né? Deus. Utilizamos mais a parte esquerda ou direita do cérebro? Uhum. Essa dominância de um lado do cérebro, na verdade, ela não existe. Ambos os hemisférios do cérebro são utilizados igualmente e basicamente na mesma intensidade, como se fosse um, sem essa divisão, né, que as pessoas fazem. Tem, tipo, várias maneiras, assim, o pessoal fala O cara se apoia na muleta. Não, mas o meu cérebro, a parte esquerda é muito melhor, então eu levo mais jeito pra isso. É uma crença limitante, cara. Porque você tá completamente dizendo que o teu lado direito não é bom. É que eu acredito um pouco, assim, nessa questão dos hemisférios, porque faz sentido na questão neurológica claro, e tal, mas lado se comunica com o outro. Exatamente. Não tem porque essa. às vezes quem escuta a gente falar desse jeito não vai entender e tal. Então, só pra deixar claro que, tipo, né, cada Eu quero hemisfério deixar claro ali... que eu também, esse negócio de esquerdo e direito do cérebro aí, tinha um amigo meu que falava que quem era canhoto era do tinhoso, cara. do tinhoso. Eu já ouvi falar que pessoas canhotas são mais inteligentes. Então, é esse exemplo que eu queria chegar. Porque umas pessoas falam que quem é canhoto é aliado do diabo, basicamente, e outros dizem que canhotos são pessoas bem mais, como é que eu posso explicar, habilidosas até com instrumentos, né? E aí? Isso é uma crença limitante. Isso é uma coisa que inventaram, não sabe? Não tem... porque desenvolveu mais aquela parte ali do cérebro que é responsável malhei mais por... do lado esquerdo, né? Vamos lá. Ai, bora. A próxima. O QI dita quão inteligentes somos? De certa forma, sim. Mas o nosso QI é muito elástico durante toda a nossa vida. Sandra Bond Chapman, PhD, diz: costumávamos pensar que uma vez inteligente, sempre inteligente e vice-versa. Agora sabemos que isso está errado. A ciência revela claramente que o cérebro e nossa esperteza são tudo menos fixos. Nós continuamente moldamos e religamos nosso cérebro pela forma como pensamos. Sim. Então, se você é uma pessoa que um dia fez um teste de QI e deu 90, você estudou durante 4 anos questões lógicas e interpretações e coisas do gênero, e você for fazer o teste novo, vai dar seu QI vai resultado mais alto. Entendeu? Então, tipo assim, é outra crença limitante. Eu sou burro, não consigo aprender, meu QI é baixo. Não é o caso? Sim. Eu tenho um pouco disso, assim, de principalmente... meu QI é assim, eu bem pequenininho. Um ervilhinha. Não. Pra coisas relacionadas a matérias exatas, assim, tipo, né, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, aí eu já fico meio, eu não vou nem testar fazer isso aqui, porque eu não vou conseguir, mas eu sei que são crenças limitantes, assim. Mas assim como eu, quando comecei a mexer em áreas diferentes, por exemplo, quando eu mexia muito com modelagem 3D, eu nunca peguei num lápis na vida. Porra? Assim. Sério? Assim, você estudava sério, como, sério. assim, na escola, com dedo? Passando por cima de desenho. Nunca peguei num lápis na vida. Faz favor, tio Dani. Não vem com essa pra cima de mim, não. Isso é um lápis. Meu Deus, uau, o lápis eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu toco um lápis. É uma tomar banho, tio É uma Dani. figura de expressão, você me respeite. Tá bom. Então, assim, eu não tinha experiência com a área. E durante anos eu fui aprendendo e me tornei relativamente bom. Então, não existe. Eu não sou bom. Sim. Vamos eu lembro que deixar bem teve claro. uma prova que eu precisei fazer pra entrar numa empresa e eu sabia que ia ter uma prova de matemática e tal. E lembra que eu fiquei estudando um tempão antes da prova? E eu consegui bem na prova. Isso prova de que realmente são Isso as prova crenças... que a prova é a É prova de que... é a prova da prova, entendeu? Exata. E as crenças Exatamente. limitantes, elas realmente, literalmente limitam a gente. Mas se a gente dá uma maneira, dá um jeito de tirar elas ali da nossa visão um pouco, começa a fluir a coisa, assim, sabe? Mas eu vou falar agora sobre o instinto. Faz parte da nossa imaginação? De acordo com uma pesquisa, esses palpites são o resultado do nosso cérebro, né, armazenar, processar e receber informações
sem que a nossa mente consciente perceba. Uhum. Essa intuição pode se basear em experiências passadas e pistas externas para formar uma reação rápida, Sim. por exemplo. Então é uma coisa que é inerente nossa, que o nosso cérebro faz uma instalação e a nossa mente utiliza. Porque você desconsiderar o teu instinto é uma crença limitante. E a gente foi... É uma história interessante esse lance do instinto, porque tanto o instinto quanto o foco, há muitos anos atrás, eles eram considerados o primordial para a sobrevivência. Sim. Porém, foi descoberto com o tempo que se você pudesse dividir tanto o teu instinto quanto qualquer outra coisa, você não usasse 100% daquilo enquanto você se desligava das outras coisas, foi a chave da evolução pré-histórica do ser humano. Porque não adiantava nada você estar focado para dar uma flechada ou uma machadada num bicho e não escutasse algo vindo por trás. Sim. Então, isso foi sendo desenvolvido com o tempo pra... Então, tipo, é uma coisa nossa, a gente desenvolveu, você falar que você é péssimo, tem o dedo podre pra escolher as coisas, é uma crença limitante. E aí você vai escolher o quê? Mais coisa ruim. Exatamente, porque você já tá com aquela mentalidade. Claro. É por isso que eu fico batendo tanto nessa tecla, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, você me conhece, eu sou 100% otimista. E, cara, eu acho que se a gente for assim, tipo, é uma maneira de tirar crenças limitantes de dentro da gente, sim. E sem contar que você, tipo, começa a atrair outras coisas boas, assim, sabe? Eu acho que é válido. Eu concordo. Faz mal pra ninguém. Eu concordo. Ou não faz, né? Bom, não podemos treinar o nosso cérebro para sermos felizes? Ai, claro que pode. Bom, de acordo com psicólogos, nosso cérebro tem um viés de negatividade, né? Que seriam as crenças limitantes que a gente está falando, né? E que a mente provém para o cérebro, como a gente também explicou. Mas você pode treinar seu cérebro para pensar positivamente, formular pensamentos felizes e neutralizar os negativos. Empregar novos hábitos, né, de pensamento e tal. E mudar como você pensa pode melhorar como você se sente. Sim. Porque como você... Como é que eu posso explicar? Quando você muda o que você realiza do que está na tua volta para uma coisa negativa, para uma coisa positiva, mesmo que a percepção tua meio que seja negativa, mas você tenta ver aquilo como maneira positiva, tudo aquilo que vem para você na parte de alimentação, na parte de pensamento, acabam sendo coisas positivas. Sim. Porque você está meio que buscando. Nessa frequência, nessa vibe. Então, tipo, é aquela parada que a gente já falou várias vezes aqui, sobre você ficar emitindo ali bons pensamentos, boas vibrações, vai retornar isso pra você, né? Sim, claro. E eu acho que empregar esses novos hábitos de pensamento, né, e mudar como a gente pensa é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? E outra, né? Estudos mostram que praticar novas estratégias de pensamento, estando atento às experiências positivas, pode realmente alterar literalmente, fisicamente, mentalmente a estrutura do cérebro. Aquela questão da neuroplasticidade? Então, Pra ter uma noção da potência da coisa, do poder da coisa. Acontece, não é algo... mas vocês tiraram essa... Não, psicólogos falaram isso, não sou eu que estou. Sim, são cientistas, é de base de cunho científico, não é tipo a gente tirou do nada então, assim, gente, pra deixar a galera felizinha aqui. Ainda há uma esperança. Uhum. Não, é real, cara. Então, assim, é basicamente isso que a gente tem que falar. A gente até se alongou, ia ser um programa um pouco mais rápido, mas a gente se alongou a gente um se pouquinho. programou pra ser mais rápido hoje. Mas não foi, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um Resumation Lemonation. Bom, o cérebro e a mente são duas coisas completamente diferentes? Não. São somente diferentes. Completamente não. Porém, caminham juntos. O que você consome e acredita se torna realidade por meio das crenças limitantes. Portanto, se acreditarmos, né, que coisas boas estão acontecendo e que coisas boas nos cercam e não nos limitar com barreiras
por conta de experiências passadas, conseguiríamos acessar a felicidade, a inteligência, bom humor, cura, através de uma reprogramação da nossa mente. Obviamente com uma ajudinha do cérebro, né, levando assim a abandonarmos pensamentos, né, conflitantes em meio a qualquer adversidade. Sim. Então, né, sendo básica ou complexas em nossas vidas. Então a gente novamente tem que se ater às coisas boas, focar nas coisas que fazem bem e manter o pensamento positivo, porque faz diferença. Faz total diferença. E sobre isso que você comentou, né, tipo, das coisas que a gente consome se tornarem realidade e tal, sempre quando você vai mudar, fazer uma mudança de hábito, sempre é muito difícil. Só que, tipo, você pode começar aos pouquinhos. Então, por exemplo, ainda nessa questão do consumir informações, por exemplo. Você tá lá, você tá assistindo um jornal que é uma porcaria, que é puro sangue, que é loucura. Gangue do Pix, a gangue do Pix. Uma novela onde só tem coisa podre acontecendo. Tipo, intrigas, porque o povo gosta das intrigas. Então é isso que dá audiência. Se você começar a cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tipo, nossa, não é como... das coisas que não te fazem tão bem, né? Meu Deus, como que eu vou ficar sem o meu jornal, sem a minha novelinha? Tem tanta coisa boa pra gente ver, tipo, cara, pega, vai assistir um documentário sobre alguma coisa interessante, tipo, tem muita coisa pra gente fazer. Ver o mundo por outros olhos. Por outra perspectiva. Até a parada do você começar a aprender, às vezes, o tempo que você ia ficar vendo uma abobrinha, vai aprender umas palavrinhas em inglês, começa aos pouquinhos, assim, sabe? Porque, nem tipo, seja palavrão em inglês. Qualquer coisa que, tipo, remeta, sei lá, uma outra língua vai te abrir portas, assim, que você nem imagina, né? Tipo, você vê notícias, vê coisas de outros lugares. Tudo tá, tipo, eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente começar e tal, e sair dessa estagnação, mas aos pouquinhos é possível e, tipo, nossa, traz um bem, assim, faz um bem pra gente que é inacreditável, né? Eu concordo plenamente. E se você não se inscreveu, não deu like, passou agora, estou esperando. Não, esse vídeo não vai acabar enquanto esse vídeo não não der vai acabar. O like aí, ó. Siga a gente no Instagram, né? @papo.estelar. O TikTok tem o Spotify aí também. O TikTok é Papo Estelar. E tem o nosso ETzinho, @TheGogs, no Instagram. E o TheGogs ainda tá solteiro, cara. Não acredito nisso. Não, ele deve estar... Mas a Mandinha. Dodô, né? O Dodô é ligeiro. Mandinha, o que a gente vai falar no próximo episódio? O que você tá rindo? Por que você acha que eu tô rindo? A gente vai falar sobre energia vital. Entendi. Não posso mostrar o que tá aqui. Eu vou mostrar. Vai mostrar? Douglas. Na outra. Pega no meu energia vital, pega no meu É as coisas que eu tenho que ficar lendo no roteiro. Eu vou bipar, eu vou botar uma coisinha na frente ali. Gente, é só pra rimar, eu tenho essa coisa com a rima, não sei o que é, eu acho que na outra vida eu era o Snoop Doggson. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Isso aí, meus amigos, namastê, muita paz, muita gratidão e...